Imagina acordar em um hospital ainda fraco, tentando entender o que aconteceu, descobrir que a pessoa que você mais confiava, sua própria esposa, simplesmente sumiu. E não foi só ela que desapareceu. Todo o seu dinheiro também. Mas o que ela não sabia é que essa seria a pior escolha da vida dela. Fica comigo até o fim dessa história. Inacreditável. Comenta o que você faria no meu lugar e se inscreve no canal, porque essa é só uma das muitas verdades que eu tenho para contar. Minha esposa limpou minha conta bancária enquanto eu estava inconsciente no hospital. Eu mereço isso depois de tudo o que fiz por você, dizia a mensagem. Respondi apenas com um emoji de joinha. Quando recebi alta no dia seguinte, não voltei para casa. Meu nome é Rodrigo Mendes, 43 anos, e 20 anos dirigindo caminhão. Não é uma vida glamurosa, mas pagava as contas e mantinha Carla no estilo de vida que ela nunca apreciou. Eu vinha sentindo aquele aperto no peito há semanas. Apenas estresse, dizia a mim mesmo. Apenas as longas horas e o café ruim das paradas de estrada, até que não pude mais ignorar. Em algum lugar perto de Campinas, a dor ficou tão intensa que tive que encostar. Liguei para o SAMU eu mesmo. Eles me levaram de helicóptero para São Paulo. Descobri que não estava tendo um ataque de pânico. Meu coração estava parando. Lembro do rosto do médico antes de tudo ficar escuro. Estamos perdendo ele, disse ela. Não é exatamente o que você quer ouvir antes de desmaiar. 2 dias depois, acordei com tubos nos braços e um stent no coração. A enfermeira me disse que meu coração havia parado 2 vezes. Disse que eu tive sorte. Não. Me senti sortudo quando verifiquei meu celular. Havia apenas uma mensagem de Carla. Estávamos casados há 14 anos. Sem filhos, apenas uma. Hipoteca em São Paulo. E muitos jantares silenciosos quando eu estava em casa entre viagens. A mensagem tinha uma captura de tela da nossa conta conjunta. Saldo, R$0,0. Abaixo ela escreveu: eu mereço isso depois de tudo o que fiz por você. 287.654.32 mil. Fundo de emergência, minha conta de manutenção do caminhão, minha reserva para a aposentadoria, tudo desaparecido. Eu deveria ter sentido algo, raiva talvez. Em vez disso, apenas me senti cansado. Cansado de um jeito que o sono não poderia curar. Enviei um emoji de joinha, nada mais. Quando o médico entrou, ele me disse que eu precisava descansar. Evitar estresse sem dirigir por pelo menos 6 semanas. Ele perguntou se alguém viria me buscar amanhã. Sim, menti. Naquela noite liguei para meu irmão Marcos. Ele morava do outro lado da cidade, não. Falávamos há meses. Não porque estivéssemos brigados, apenas vivíamos vidas diferentes. Preciso de um favor, disse. É só pedir, ele respondeu sem hesitar. Preciso de um lugar para ficar por alguns dias e preciso que você não conte a Carla. Houve uma pausa. Ela não sabe que você está vivo? Ah, ela sabe, eu disse. Ela só não sabe que não estou voltando para casa. Conheci Carla em um posto de gasolina em Belo Horizonte. Ela estava com um pneu furado e eu fui o cara que parou para ajudar. Naquela época, ela olhava para mim como se eu fosse uma espécie de herói por saber usar um macaco hidráulico. Engraçado como isso funciona. Coisas que impressionam as pessoas no começo apenas se tornam esperadas mais tarde. Nos casamos 6 meses depois disso. Rápido, mas não imprudente. Eu tinha 29 anos. Ela 26. Velhos o suficiente para saber o que fazíamos. Jovens o suficiente para acreditar em algo. Ela nunca gostou que eu ficasse fora 3 semanas a cada 4. Mas o dinheiro era bom e ela gostava do que ele comprava. Eu ligava todas as noites de qualquer estado por onde estivesse passando. Às vezes as conversas duravam 1 hora. Com o passar dos anos, ficaram mais curtas. 5 minutos de atualizações, depois apenas confirmações. Nos últimos anos, eram principalmente mensagens de texto. Cheguei em Brasília. Tudo bem por aqui. Olhando para trás, havia sinais. Ela parou de perguntar quando eu voltaria para casa. Começou a fazer viagens que eu nunca acompanhei, mas eu confiava nela. É isso que é o casamento, certo? Confiança. Meu irmão Marcos me ajudou a entrar no quarto de hóspedes dele. Ele é mestre de obras, trabalha localmente. Divorciado 2 vezes. Sabe algo sobre as maneiras, como as pessoas podem nos decepcionar. Você deveria comer alguma coisa, ele disse. Eu não estava com fome. Estava pensando sobre a casa que eu havia comprado. Sobre o refinanciamento que fiz 3 meses antes, quando as taxas caíram. Carla disse que estava muito ocupada para ir à assinatura. Então cuidei disso sozinho. Coloquei apenas no meu nome, já que meu score de crédito era melhor. Ela nunca sequer pediu para ver a papelada. Havia também a procuração médica que eu havia estabelecido no ano anterior.
Depois que meu amigo Renato teve um derrame e sua namorada não pôde tomar decisões por ele, fiquei preocupado. Minha sobrinha Paula, filha de Marcos, me ajudou com isso. Estudante de direito. Garota inteligente. Ela garantiu que tudo estivesse em ordem. A Carla sabe que você está aqui? E Marcos perguntou enquanto me entregava um sanduíche. Não, eu disse. E vamos manter assim por enquanto. Ela levou tudo? Balancei a cabeça. O que você vai fazer? Dei uma mordida no sanduíche. Não tinha gosto de nada. Vou descansar um pouco. Ordens médicas. Mas naquela noite não dormi. Apenas fiquei olhando para o teto, lembrando de todos os pequenos momentos em que Carla pareceu distante, verificando o celular por baixo da mesa, mudando senhas, movendo dinheiro entre contas para melhores taxas de juros. Eu estava cego, mas não mais. No meu terceiro dia na casa de Marcos, recebi uma mensagem do nosso vizinho Carlos. Não vejo você por aí. Está tudo bem? A Carla está com um cara aqui. Achei que você deveria saber. Fiquei sentado com aquilo por muito tempo. Não respondi, apenas deixei aquilo afundar. Mais tarde, naquela tarde, fui com Marcos ao banco. Não na nossa agência regular onde Carla e eu éramos conhecidos, mas no escritório principal no centro. Pedi para falar com um especialista em fraudes. Mostrei a mensagem de texto com a captura de tela. Expliquei que eu havia sido hospitalizado, inconsciente. Que as retiradas aconteceram sem meu conhecimento ou consentimento. A mulher atrás da mesa manteve o rosto neutro, profissional. Mas eu podia ver em seus olhos piedade. Talvez um pouco de raiva em meu nome. Sr. Mendes, podemos iniciar uma investigação de fraude. Mas, dado que é uma conta conjunta e sua esposa tem acesso igual, pode ser difícil. Eu entendo, interrompi. Mas gostaria de tentar mesmo assim. Ela assentiu, começou a digitar em seu computador. Precisaremos de registros do hospital confirmando sua internação. Particularmente documentação de quando você estava inconsciente ou incapacitado. Sem problema. E você deve saber que se isso se tornar um assunto criminal, a polícia será envolvida. Olhei para ela. Estou ciente. No caminho de volta para a casa de Marcos, paramos para abastecer. Fiquei no carro enquanto ele abastecia. Através do para-brisa, vi um pai com 2 filhos comprando sorvete em uma loja de conveniência. A vida normal continuando ao meu redor. Quer alguma coisa, Marcos? Perguntou. Balancei a cabeça. De volta à casa dele, fiz 3 ligações. Primeira para meu despachante, dizendo que precisava de licença médica prolongada. Segunda para a cooperativa de crédito, onde eu mantinha uma pequena conta empresarial para meus trabalhos de contratação independente. Terceira para um amigo advogado de Marcos. Preciso saber onde estou, expliquei. Com a casa, com as contas, com tudo. O advogado Gustavo concordou em se encontrar no dia seguinte. Desliguei e peguei meu notebook. Acessei contas que Carla não sabia que existiam. Verifiquei o status de investimentos pelos quais ela nunca havia perguntado. Não porque eu estivesse escondendo algo dela, mas porque ela nunca mostrou interesse nas partes chatas das nossas finanças. Enquanto eu fazia isso, outra mensagem chegou, desta vez de Carla. Onde você está? Seu caminhão não está no depósito. Eles te disseram que passei por lá. Não respondi. Rodrigo, isso é ridículo. Você não pode simplesmente desaparecer. Precisamos conversar sobre isso. Coloquei o telefone para baixo. Marcos olhou da cozinha. Ela está procurando por você? Sim. Você vai responder? Fechei o notebook. Ainda não. Naquela noite, fiz uma caminhada pelo bairro de Marcos. Era uma noite clara, estrelas visíveis mesmo com as luzes da cidade. Pela primeira vez desde o hospital, meu peito não doía. Não fisicamente, pelo menos. Percebi algo durante aquela caminhada. Eu não estava mais com raiva. Nem mesmo magoado. Eu apenas tinha acabado. E com isso veio clareza. Carla não tinha apenas levado meu dinheiro. Ela me dera minha liberdade. Uma semana depois de receber alta, finalmente fui para casa. Numa meio do dia, quando sabia que Carla estaria no trabalho. Usei minha chave, entrei como se tivesse acabado de voltar de outra viagem. A casa cheirava. Diferente. Perfume masculino. Que não era meu. Garrafas de vinho vazias na lixeira de reciclagem. 2 taças de vinho na lava. Louças. Peguei algumas roupas, meus papéis importantes e o pequeno cofre do armário onde guardava minha certidão de nascimento e passaporte. Quando estava saindo, percebi que a foto emoldurada do nosso dia de casamento estava faltando na mesa do corredor. De volta à casa de Marcos, me encontrei com Gustavo, o advogado. Sentamos à mesa da cozinha com papéis espalhados entre nós. A situação da casa é interessante, disse ele, revisando os documentos de refinanciamento.
Como você refinanciou, somente em seu nome com aquela cláusula médica, e dado seu recente problema cardíaco, você tem um caso forte para posse exclusiva. E quanto ao dinheiro que ela pegou? Gustavo franziu a testa. Isso é mais complicado. Contas conjuntas normalmente significam propriedade conjunta. Mas ele bateu com um dedo nos extratos bancários. O fato de ela ter esvaziado tudo, enquanto você estava medicamente incapacitado, pode constituir exploração financeira de um adulto vulnerável. Especialmente já que você tem documentação de que esses eram, principalmente, seus ganhos. Assenti. E se eu quiser o divórcio? São Paulo é um estado de distribuição equitativa. Dadas as circunstâncias, acho que podemos fazer um caso convincente para um acordo a seu favor. Ele reuniu os papéis. Vou redigir alguns documentos iniciais. Enquanto isso, não entre em contato com ela. Não responda se ela procurar você. Tudo através de mim agora. No dia seguinte, Carla apareceu na casa de Marcos. Eu estava sozinho. Marcos no trabalho. Ouvi o carro dela parar, mas não olhei pela janela. A campainha tocou 3 vezes antes que ela começasse a bater. Eu sei que você está aí, Rodrigo. Seu caminhão está estacionado na rua. Sua voz estava abafada pela porta. Você não pode simplesmente se esconder. Precisamos conversar sobre isso. Fiquei perfeitamente imóvel, na sala de estar como uma criança, brincando de esconde-esconde. Eventualmente, as batidas pararam. Pensei que ela tinha ido embora até meu telefone vibrar. Sinto muito pelo dinheiro. Eu estava com raiva. Você tem estado distante há meses. Achei que estava me traindo. Descobri sobre o refinanciamento da casa e entrei em pânico. Podemos resolver isso. Por favor, fale comigo. Foi a primeira vez que ela me acusou de traição. Projeção, provavelmente. Virei o telefone de cabeça para baixo sem responder. No dia seguinte, Gustavo ligou com novidades. Carla entrou em contato comigo, disse ele. Ela contratou Regina Mello como advogada. Regina Mello, uma das advogadas de divórcio mais agressivas do estado, conhecida por ir atrás de tudo. Casas, contas de aposentadoria, ganhos futuros. O que isso significa para nós? Perguntei. Significa que ela não está brincando. Mello já está alegando que seu abandono após a hospitalização constitui deserção. Ela está pintando você como instável, dizendo que você desapareceu sem explicação e está recusando comunicação. Soltei um longo suspiro. E agora? Agora nós nos adiantamos. Entrei com um pedido de audiência de emergência sobre os fundos que ela retirou. O juiz Monteiro está presidindo. Ele vê com muito maus olhos tirar vantagem de situações médicas. Depois de desligar, fiquei olhando para a parede por muito tempo. Então fiz outra ligação para minha sobrinha Paula. Eu precisava da ajuda dela com algo específico. Naquela noite passei de carro pela nossa casa. O carro de Carla estava na entrada junto com um BMW preto que eu não reconheci. Dei a volta no quarteirão uma vez, depois voltei para a casa de Marcos. Na entrada recebi uma mensagem de um número que não conhecia. Esta é Regina Mello. Eu represento Carla Mendes. Qualquer vigilância adicional de minha cliente será documentada. Como assédio, toda comunicação deve passar pelos canais legais adequados. Eles estavam me observando. Eu estava observando eles. E agora as luvas estavam fora. 2 semanas após aquela primeira reunião com Gustavo, tivemos nosso dia no tribunal. Audiência de emergência sobre os fundos retirados. Carla estava lá com Regina Mello, ambas internos elegantes. Eu usei a única gravata que tinha, aquela que guardava no caminhão para funerais inesperados na estrada. O juiz Monteiro era um homem mais velho, com cabelos brancos e óculos de leitura na ponta do nariz. Ele revisou os arquivos sem expressão, ocasionalmente olhando para Carla, depois para Senhora Mello. Ele finalmente disse: sua cliente retirou a totalidade das contas conjuntas enquanto o Sr. Mendes estava hospitalizado por um evento cardíaco com risco de vida. Isso está correto? Mello se levantou. Meritíssimo. Minha cliente tinha todo o direito de acessar esses fundos conjuntos. Além disso, o Sr. Mendes havia refinanciado recentemente a casa matrimonial apenas em seu nome sem o conhecimento da Sra. Mendes. O que alegamos ter sido o primeiro ato de engano financeiro. O juiz tirou os óculos. Não estou perguntando sobre a casa agora, advogada. Estou perguntando sobre o momento da retirada. Sua cliente estava ciente de que o Sr. Mendes estava no hospital quando ela pegou o dinheiro. Carla inclinou-se e sussurrou algo para Mello. Mello limpou a garganta. Sim, meritíssimo. Mas minha cliente estava sob extremo estresse emocional, acreditando que seu casamento estava terminando.
Ela agiu para se proteger financeiramente. O juiz colocou os óculos de volta. Enquanto inconsciente de um ataque cardíaco parece um momento improvável para o senhor Mendes terminar seu casamento, ele mexeu em alguns papéis. Estou ordenando que os fundos sejam congelados pendentes de procedimentos adicionais. Nenhuma das partes pode acessar esse dinheiro até que a propriedade seja determinada no acordo de divórcio. Não foi uma vitória completa, mas impediu Carla de gastar mais. Ao sairmos do tribunal, Carla tentou se aproximar de mim. Melo a segurou com uma mão no braço, mas não antes de Carla dizer: Rodrigo, por favor. Há tantas coisas que você não entende. Passei sem olhar para ela. Lá fora, Gustavo estava satisfeito. Isso é apenas o começo. Agora começamos a descoberta. Descoberta, a parte onde todas as cartas são colocadas na mesa. Uma semana depois, Gustavo me chamou ao seu escritório. Quando cheguei, ele tinha uma pasta esperando. Conseguimos algo, disse ele, empurrando-a pela mesa. Dentro havia um extrato bancário de uma conta que eu não reconhecia. O nome de Carla estava nela. O saldo, 412.890,77. De onde isso veio? E perguntei. Sua sobrinha encontrou. O estágio de Paula na cooperativa de crédito do centro deu a ela alguns insights. Esta conta foi aberta há 18 meses. Depósitos regulares sempre pouco abaixo de 10 mil. Logo abaixo do limite de notificação. Sinal clássico de esconder dinheiro. Tem mais, disse Gustavo. Os depósitos se alinham com sua programação de viagem. Quando você está fora, o dinheiro entra. Recostei-me. Ela vem planejando isso há 1 ano e meio? Gustavo balançou a cabeça. Não. Acho que ela estava planejando deixar você, Rodrigo. Acho que ela estava se preparando caso você a deixasse. Por que eu a deixaria? Eu estava me matando de trabalhar para sustentar a gente. Foi quando Gustavo deslizou outro pedaço de papel. Um extrato de cartão de crédito com uma cobrança de hotel de um lugar em Florianópolis. Data, 3 meses atrás. Eu estava em Porto Alegre naquela semana. O nome na reserva era Carlos Silva. Carlos, nosso vizinho. Aquele que havia me enviado mensagem sobre o cara em nossa casa. O rosto de Gustavo estava sombrio. Acreditamos que Carlos esteve envolvido com Carla por algum tempo. Ele estava criando uma falsa pista para fazer você desconfiar enquanto eles estavam juntos. A traição não era apenas Carla, foi coordenada, planejada. Carlos agindo como vizinho preocupado enquanto dormia com minha esposa. Carla esvaziando nossas contas enquanto eu lutava pela vida. Levantei-me. Qual é o nosso próximo movimento? Gustavo sorriu pela primeira vez naquele dia. Isso depende de você, mas se eu estivesse em seu lugar, garantiria que ambos se arrependessem de pensar que poderiam se safar disso. Passei o mês seguinte morando na casa de Marcos, me recuperando fisicamente enquanto Gustavo construía nosso caso. Tínhamos uma estratégia agora. Documentar tudo. Reunir evidências do relacionamento de Carla e Carlos. Provar o engano financeiro. Minha sobrinha Paula foi inestimável. Sua posição na cooperativa de crédito nos deu insights sobre padrões financeiros que não teríamos visto de outra forma. Nada ilegal. Apenas conectando pontos que já estavam à vista. A conta tem outra pessoa com acesso. Ela me disse uma noite. Não um proprietário conjunto, mas um usuário autorizado. Carlos, adivinhei, ela assentiu. E há algo mais. Eles começaram a mover dinheiro, quantias menores para contas diferentes. Eles sabem que estamos atrás deles. Olhei pela janela. Estão liquidando, se preparando para fugir. Naquela noite, liguei para Gustavo. Precisamos nos mover mais rápido. Concordo, mas precisamos ser cuidadosos. Se mostrarmos nossa mão muito cedo, eles desaparecerão com tudo. Completei. Então o que fazemos? Gustavo ficou quieto por um momento. Precisamos de alavancagem. Algo que os faça pensar 2 vezes antes de fugir. No dia seguinte fui até a nossa casa quando sabia que Carla estaria no trabalho. Não entrei. Em vez disso, caminhei pela linha da propriedade, tirando fotos com meu telefone. O novo galpão que Carlos ajudou a construir no verão passado. O paisagismo luxuoso que apareceu misteriosamente enquanto eu estava em uma viagem de 3 semanas para o sul. Melhorias, pagas com meu dinheiro, provavelmente instaladas por Carlos, aumentando o valor da propriedade da casa que agora estava apenas em meu nome. Enviei as fotos para Gustavo com uma mensagem simples. Documentado. 2 dias depois, a advogada de Carla ligou para Gustavo com uma oferta inesperada. Carla devolveria 50% dos fundos retirados em troca de 50% de participação na casa. Eles estão nos testando, disse Gustavo quando ligou para me contar.
vendo se resolveremos. Por pouco. O que dizemos a eles? Nada ainda. Deixe-os suar. Enquanto isso, fiz outro movimento. Entrei em contato com o departamento de RH da minha empresa de transporte. Expliquei minha situação. Perguntei sobre o seguro de invalidez para o qual eu vinha, contribuindo há 20 anos. Você tem direito a 60% do seu salário por até 12 meses. Explicou o representante de RH. Dado seu evento cardíaco e as restrições do médico, você facilmente se qualifica. Preenche-os. Documentos naquele dia. Outra fonte de renda que Carla não conhecia não seria incluída em nenhuma discussão de acordo ainda. Na semana seguinte, pedi a Marcos que me levasse novamente para passar por nossa casa. Desta vez notei algo novo. Uma placa de venda no quintal de Carlos. Ele está cortando e fugindo, disse Marcos. Assenti. Ligue para Paula. 1 hora depois, Paula confirmou nossa suspeita. Carlos havia limpado suas contas 2 dias antes. Quase 290 mil, retirados em cheques administrativos. Liguei para Gustavo imediatamente. Precisamos agir agora. Carlos está vendendo a casa. Carla pode estar planejando ir com ele. Gustavo não hesitou. Vou entrar com uma liminar de emergência. Primeira coisa amanhã, congelando todos os ativos, impedindo vendas de propriedades sem aprovação judicial. Na manhã seguinte acordei com uma mensagem de Carla. Precisamos conversar, só você e eu, sem advogados. Mostrei a mensagem a Marcos. Eles estão desesperados, disse ele. Assenti. Ótimo. Encaminhei a mensagem para Gustavo, que respondeu. Não responda. A audiência de liminar é às 14h. Às 13h30, eu estava entrando no tribunal quando avistei Carla e Carlos, juntos no estacionamento discutindo. Eles não me viram. Tirei meu telefone e os gravei à distância. 30 segundos de evidência mostrando seu relacionamento. Algo que eles tinham sido cuidadosos para esconder dos procedimentos legais. Dentro, Gustavo estava esperando. Mostrei a ele o vídeo. Timing perfeito, disse ele. O juiz Monteiro já está de mau humor hoje. Ajeitei minha gravata. Então não vamos deixá-lo esperando. A sala do juiz Monteiro era menor que o tribunal. Apenas o juiz, os 2 advogados, Carla e eu. Carlos não foi autorizado a entrar. Ele não fazia parte do divórcio. O vídeo deles juntos foi reproduzido no computador do juiz, sem som. Mas a linguagem corporal deles dizia tudo. Senhora Mello, disse o juiz Monteiro quando terminou. Gostaria de explicar por que sua cliente vem declarando, sob juramento, que não tem nenhum relacionamento com este vizinho, quando evidências, em vídeo, claramente mostram o contrário. Mello parecia abalada. Meritíssimo, a natureza do relacionamento deles não é relevante para as questões financeiras em questão. É quando fraude financeira está sendo alegada. O juiz virou-se para Carla. Senhora Mendes, você está planejando deixar o Estado com o Sr. Silva? O rosto de Carla ficou pálido. Não. Deixe-me reformular, continuou o juiz. O tribunal tem evidências de que você e o Sr. Silva têm movimentado somas substanciais de dinheiro, que o Sr. Silva está vendendo sua propriedade e que você retirou fundos de contas conjuntas enquanto seu marido estava incapacitado. Isso sugere um padrão de engano e intenção de fugir. Ele olhou para ambos os advogados. Estou emitindo um congelamento imediato de todos os bens pertencentes, tanto a Carla Mendes quanto a Carlos Silva. Nenhum dos 2 pode deixar o Estado sem permissão do tribunal. Além disso, ele se virou para mim. Dado o estado médico do Sr. Mendes e as evidências de exploração financeira durante sua incapacidade, estou concedendo o uso exclusivo temporário da casa matrimonial ao Sr. Mendes. Carla fez um pequeno som sufocado. Meritíssimo, Mello começou, mas o juiz levantou a mão. A exploração de um cônjuge medicamente vulnerável é algo que este tribunal leva muito a sério. Advogada, você tem sorte de eu não estar recomendando acusações criminais neste momento. Gustavo reuniu seus papéis, tentando não parecer muito satisfeito. Ao sairmos, Carla me olhou nos olhos. Pela primeira vez vi medo ali. Não de mim, de consequências. 3 meses após o hospital, voltei para a nossa casa. Minha casa agora. O divórcio foi finalizado mais rápido do que qualquer um esperava. Carla não lutou após a audiência da liminar. Carlos havia desaparecido, deixando-a para enfrentar tudo sozinha. No final, o juiz me concedeu a casa, meu caminhão e 80% de nossas economias. Carla ficou com o carro dela e os 20% restantes. A conta secreta foi dividida 50-50, mas somente depois que ela pagou meus honorários advocatícios de sua parte. Nunca mais falei diretamente com ela, tudo através de advogados. A última notícia que tive é que ela havia se mudado para Florianópolis. Recomeçando, eu acho.
Vendi a casa 6 meses depois. Muitas lembranças. Comprei um lugar menor, mas perto de Marcos e Paula. Usei parte do dinheiro para ajudar Paula com a faculdade de Direito. Ela vai ser uma advogada e tanto algum dia. Não dirijo mais longas distâncias. Meu coração não aguenta o estresse, diz o médico. Encontrei trabalho, como despachante, em casa todas as noites. É mais silencioso que a estrada aberta, mas há algo a ser dito sobre estabilidade. Às vezes as pessoas perguntam se estou com raiva do que aconteceu. Não estou. Não mais. Você não pode controlar o que os outros fazem. Apenas como você responde. Carla pensou que estava tirando tudo de mim naquele dia no hospital. Em vez disso, ela me forçou a lutar por mim mesmo de uma maneira que nunca tinha feito antes. Na semana passada, estava limpando algumas caixas antigas e encontrei nosso álbum de casamento. Pensei em jogá-lo fora, mas não o fiz. Apenas coloquei-o de volta na caixa. Agora é parte da minha história. Não o fim. Apenas um capítulo. O ataque cardíaco quase me matou. A traição quase me quebrou. Mas ainda estou aqui. Mudado, talvez. Mais forte, com certeza. Algumas lições você aprende da maneira difícil. Algumas pessoas você perde por um bom motivo. E às vezes, a vida que você reconstrói é melhor que a que você perdeu.